Olá, bom dia pessoal, bom dia. Graças a Deus, mais um dia aqui para podermos continuar o nosso estudo, né, pessoal? Você vê que não é fácil, né? As mentes das pessoas estão totalmente voando nessa dimensão. Não sabe quem ela é, não sabe onde ela está, não sabe o que fazer, não sabe, está totalmente desorientado. Por quê? Está sem a bússola. Qual é a bússola, pessoal? Qual é a bússola que vai guiar você por esse caminho? Você viu? Eu sempre falo aqui, né? Que é o quê? A conexão com o Deus interior, que é o Deus interior, centelha divina, o Deus, a conexão com a espiritualidade, é o que vai fazer a gente nos guiar por essa dimensão. Que você vê como está perturbada, né? Entende, pessoal? Então, como é que se diz? A gente precisa entender essas coisas, porque o mundo, como é que se diz? Tá com esses problemas, entendeu, pessoal? Entende, pessoal? Então, o que é que a gente tem que fazer nesses últimos dias? A gente tem que nos conectar com o nosso Deus interior, que é o quê? O despertar da consciência. Eu estou falando aqui sempre, né, de despertar da consciência, mas tem alguns cristãos, algumas pessoas está, como é que se diz? Alguns evangélicos que nunca ouviu esse termo despertar da consciência. Ele disse, o que é que ele está falando, negócio de despertar da consciência? Porque, pessoal, essas pessoas não sabem que ela é a consciência, ela não é o corpo. Pessoas que estão em grupos religiosos, ela tem essa concepção, ela não sabe que ela é a consciência, entende? E a própria Bíblia fala do despertar da consciência. A convenção é para o despertar da consciência. E elas não estão atentas a isso. Eu vou mostrar aqui na Bíblia agora versículo que fala sobre esse despertar da consciência para você ver o que a pessoas não estavam vendo, principalmente os evangélicos, né? Os evangélicos, as pessoas que estavam aí nesses grupos religiosos, pessoal. Entende? Porque é o despertar da consciência é que vai levar a gente a compreender qual é a nossa natureza, vai ser o nosso guia para nos guiar nessa realidade. Entendeu, pessoal? Sem esse despertar, você não consegue fazer as coisas aqui. Você não consegue. Então, o meu tema de hoje é esse. É falar sobre esse despertar da consciência. Sabe, pessoal? Porque eu venho falando aqui, aí o quê? Tem alguns aí evangélicos, aí que vai colocar lá na Bíblia, despertar da consciência. Não tem esse termo lá, despertar da consciência. Tem lá consciência, né? Mas não tem despertar da consciência. Ele vai dizer, isso não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia? Eu vou mostrar aqui muitos versículos que tem na Bíblia, porque até está falando a nossa salvação. A salvação é para a consciência, porque é a sua verdadeira pessoa. Entende? E isso muitos de grupos religiosos não têm atentado.
porque muitos pastores não estão conectados e não sabem disso. Não sabem. Alguns que sabem não passam essa informação, né? Essa informação é mais passada pelos grupos esotéricos, né? O grupo espiritualista e tal. Não é passado nesse meio. É por isso que a maioria das pessoas que é do grupo aqui das igrejas aí cristã, evangélica, ela nunca tinha ouvido esse termo. Eu estou falando sobre esse termo despertar da consciência. Ela não sabe o que é isso. O que é que ele está falando aí? Não sabe. Então, mas temos todo o tempo do mundo para podermos estudar sobre isso. Entende? Temos toda a eternidade, porque a gente é consciência, a consciência é eterna. Então, temos todo o tempo do mundo para estudar sobre isso e aprender. Vamos devagarzinho aqui, né? Cada dia pegando um conceito ali, estudando, que vai ser de importância para o crescimento dessa consciência. Entende? Os vídeos que eu estou fazendo aqui é para isso, pessoal. É para que a gente cresça consciencialmente e essa consciência que vai dirigir você. Eu estou falando, eu tenho gravado aqui a nova espiritualidade. É aquilo que Jesus e os discípulos estavam propondo, mas foram criados aí grupos religiosos que não têm a visão espiritual, criou os religiões dela e estão falando totalmente contrário do que os apóstolos, Jesus e discípulos estão falando. E aí não estão falando sobre esse despertar, sobre essa conexão com a espiritualidade. Aí eles estão sempre vigiando aí os membros de que, você está fazendo isso, aí um tá, sabe? Por quê? Não, pessoal, você não precisa. Quem faz isso aí é a conexão com a espiritualidade. Se a pessoa não tem a conexão com a espiritualidade, ela não tem o que guarda ela, o que administra a vida dela. Porque quem vai administrar a sua vida é a espiritualidade. Entende, pessoal? É isso que eu venho aqui explicar sobre essa verdadeiro despertar da consciência. Porque tem muitos falando aí, e às vezes estão falando coisas que não sabem, né? Ou às vezes fala pela metade, não usa a Bíblia, porque está pensando também que a Bíblia não está falando do despertar da consciência, mas a Bíblia está falando do despertar da consciência. Entende, pessoal? É essas coisas que eu venho esclarecer aqui para vocês, ainda mais que eu estou vendo aí que a visualização aumentou, né, pessoal? Agradecer a vocês aí que, então, deve ter pessoas novas, deve ter pessoas de outros grupos religiosos que nunca viu sobre esse termo despertar da consciência, né? Sobre esse conceito. Então eu venho trazer isso aqui para que a pessoa compreenda isso, né? Agradecer aí, pessoal, viu? A visualização aumentou grandissimamente, então quer dizer o quê? Que vocês estão gostando do conteúdo, do estudo que a gente estamos fazendo. Você está vindo todo dia estudar comigo aqui, como é que se diz, fazer uma análise, né? E crescer a sua consciência. Você está vindo aqui ver meus vídeos, sabe? Está fazendo bem também a você. Eu agradeço a Deus, a espiritualidade por isso, né? Vamos continuar. E quem sabe você convidar outros também para ouvir os meus vídeos aí. Quem sabe eles querem se conectar com a espiritualidade dele, né? Então, pessoal, depois de uma introdução dessa, vamos para o nosso tema aqui, que é o que? Eu coloquei assim, ó, o que é o despertar da consciência? Será que estamos despertos verdadeiramente?
É uma pergunta que eu faço para aqueles que acham que estão desperto, estão aí falando, né? Eu coloco essa pergunta, vamos colocar em xeque. Será que estamos despertos verdadeiramente mesmo? É? Ou estamos no, como eu ouvi falar, no oba-oba aí de muitas pessoas, sabe? Mas primeiro vamos decifrar o que é esse despertar da consciência. O que é isso, pessoal? É esse termo usado aqui para despertar a consciência. Entende? Então como é que se diz? Aqui diz assim: o despertar da consciência, né, é ter consciência da presença do ego e de suas artimanhas para garantir nossa individualidade. Olha o que ele fala aqui, pessoal. Então, esse despertar da consciência é o quê? É você ter consciência. Então, ele tem que estar desperto. Essa consciência, para ter consciência, ele tem que estar desperto. Então, o despertar é o quê? É você ter consciência da presença do ego. Você viu eu falar aqui sobre o ego? Eu tenho um vídeo gravado aí falando sobre o ego. Tá aqui. Eu gravei. Que o ego ele tem o quê? Ele tem as suas artimanhas para garantir a nossa individualidade. Então, o ego ele faz o quê? Ele separa você dessa consciência. Você cria uma máscara aqui nessa realidade. E você pensa que é essa máscara, que é esse corpo. É por isso que eu estou falando sempre aqui. Você não é esse corpo. Você é a consciência. Entende? Mas por que você está pensando que você é o corpo? Por causa do quê? Por causa daqui, ó, da artimanha da consciência. Então, que faz você pensar para garantir a individualidade. Entendeu? Então, aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, por isso, quando passamos a observar nosso pensamento e sentimento, percebemos não somos nossa profissão, nossa ideologia, nossos bens materiais, mas somos pura consciência. Entende, pessoal, o que ele fala aqui? É o que o ego faz, né? Ele fala, por isso quando passamos a observar, então, a sua consciência está desperta e está observando o quê? Está observando o nosso pensamento e sentimento. Então, essa sua consciência, ela vai perceber o seu pensamento, o que passa pela mente, né? E o sentimento que você está sentindo. A sua consciência vai perceber isso. Percebemos, não somos nossa profissão, então você vai perceber que você não é aquela profissão. Por exemplo, a minha profissão é psicólogo. Eu não sou essa profissão. Eu estou agindo aqui nessa realidade como essa profissão, mas eu não sou essa profissão. Não sou a ideologia, então eu não vou ter ideologia, eu não sou essa ideologia, eu não sou bens materiais, as coisas que eu tenho aqui. Isso não define quem eu verdadeiramente sou. Entendeu? Não sou essa ideologia. Ele diz o quê? Você é a pura consciência. Então, você é a consciência. Então, o que é esse despertar da consciência? O despertar da consciência é você perceber e observar os pensamentos e os sentimentos, né? Que você não é na sua profissão, nem a sua ideologia, que é a crença, né? E nem ele fala o quê?
e nem os nossos bens materiais. Você também não é esse bem material. Você é a pura consciência. É o que ele fala aqui. Então, verdadeiro despertar é isso. É você observar isso. Não ser dirigido pelo ego, como muitas pessoas estão sendo dirigidas. Então, essa pessoa ainda está dormindo. Não despertou. Entende, pessoal? E é preciso despertar. Meus vídeos aqui são uma contribuição para isso, para esse despertar dessa consciência. Entende? Aí o que é que ele fala aqui mais? Ele fala, porque quando despertamos, conseguimos enxergar nossa reatividade em situação de adversidade, que comporta nosso controle emocional. Então, pessoal, ele fala o quê? Quando você está desperto, você consegue enxergar a sua reatividade, a sua emoção, né? O que você está sentindo na situação ali adversa que a vida apresenta, você consegue perceber isso. E o controle emocional, o qual que você precisa ter o controle. Por que a sua consciência percebe isso? Já para que você tenha o equilíbrio, tanto o equilíbrio da mente e emocional. Por isso que é importante o despertar. Quando a pessoa não está desperta, ela não percebe esse descontrole emocional, ela não percebe a reatividade dela, ela não percebe a situação adversa, ela não percebe. Ela vai agindo conforme o pensamento o ego, a máscara que ela criou aqui nessa realidade. Entende? Essa é uma pessoa que não está desperta. E você vai perceber que a pessoa não está desperta. Entendeu, pessoal? É isso que ele fala aqui. Então, você tem que enxergar. Você tem que despertar. Esse é uma característica daquela pessoa que está desperta. Ela busca o controle emocional dela. Ela busca o controle da mente dela, sabe? Esse é um sinal de que você tenha verdadeiro despertar. Aí o que? Ele fala mais o que aqui? No nosso processo evolutivo, passamos a enxergar de onde vêm esses impulsos e escolhemos agir como compaixão, sendo um cientista do nosso próprio comportamento e aprendendo com as experiências. Então, ele diz que a gente passa por uma evolução, né? Uma evolução o quê? Da consciência, uma evolução espiritual, né? E passamos a enxergar de onde vêm esses impulsos. Você consegue ver de onde vem esses impulsos. E escolhemos agir com compaixão. Não, ele percebe, então ele aí age com compaixão, né? Sendo um cientista, ele diz, sendo um cientista da nossa próprio comportamento, aprendendo com a nossa experiência. Ele vai passar por experiência difícil? Vai ter situações difíceis? Vai, mas ele não vai deixar que aquilo afete a consciência dele e ele vai aprender com aquela experiência, entende? Porque ele sabe que tudo que a gente está passando aqui é uma experiência, não é real, verdadeiro. O que é real, verdadeiramente, é a consciência dele, que não vai deixar ser afetada. Ele tem essa consciência, entende? Uma pessoa que está desperta, ela percebe isso. Nada dessas coisas aqui afeta ele, entendeu? Aí também ele fala aqui, também despertamos quando conseguimos realmente praticar o desapego, ter confiança na vida, enxergar o divino em cada instante e olhar tudo como um aprendizado para a evolução da própria consciência. Então, você está vendo o que ele fala aqui? Que é o quê? Também a pessoa está desperta é quando
conseguimos realmente praticar o desapego. Então ele está desapegado das coisas materiais. Ele está desapegado das coisas materiais. Ele não fica. Uma pessoa desperta verdadeiramente, ele está desapegado dessas coisas materiais. Então é por isso que eu questiono. Eu vejo aí alguns espiritualistas falar de despertar, mas eles estão tudo apegado à matéria, é tudo, ai, o dinheiro, ai, não sei o quê, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, senão você não é feliz, ai, você precisa. Entende, pessoal? Então o quê? Você precisa ter coisa material para ser feliz, ou você já é feliz, ou você já tem a paz, ou você já tem um amor dentro de você. Como é que você precisa dessas coisas para ser feliz? Essas coisas têm que vir para você naturalmente. E quando vem naturalmente, aquilo não depende, você não depende daquilo para ser feliz. Aquilo só vem para cumprimentar a sua felicidade. É por isso que eu questiono esses que falam de despertar aí, que ficam atrás dessas coisas materiais. Só falando dessas coisas materiais. Eu questiono esses daí também. Entende? Que é mais do lado espiritualista e os evangélicos. Se você tem que ter isso, você tem que ter. Então, essas pessoas não têm o verdadeiro despertar da consciência. Não tem paz, não tem, eu preciso de dinheiro, eu preciso. Então ela não tem isso, ela não tem dentro o equilíbrio dentro dela. Então ela está indo procurar fora. E fora ela não vai encontrar. Eu já falei, né? O Deus, o reino está dentro de você. Então, é por isso que eu questiono. Olha o que ele fala aqui, pessoal. É um espiritualista que está falando isso aqui. Veja bem, olha o que ele fala. Também despertamos quando conseguimos realmente praticar o desapego. Você tem que desapegar das coisas. Ter confiança na vida, que nada vai faltar na sua vida, ter confiança e enxergar o divino e cada instante e olhar tudo como um aprendizado para a evolução da sua própria consciência. Pessoal, você agora não está numa situação boa, mas você está desperto. Você tem que olhar isso como um aprendizado para a sua consciência. Entende? Porque você, agora, por exemplo, se for realmente no que essas pessoas estão falando, você é despertado, você tem que ter essa abundância. Já pensou? Você só fica tendo abundância, você não tem a experiência de faltar nada. Como é que você vai ter essa experiência para sua consciência? Você vai levar essa experiência. Entende? Porque isso aqui é passageiro. Você só está tendo experiência. É por isso que o apóstolo Paulo lá escreve: eu sei me conformar com tudo. Eu sei ter abundância e sei passar necessidade. Sei ter aquilo e sei não ter também aquilo. Entende? Porque ele sabe, ele estava desperto. Ele sabe que aquilo é uma experiência. Eu sei ter em abundância. Eu sei ter em falta. Eu sei porque eu passei por essas coisas. Então você passa por essas coisas porque é um aprendizado para a sua experiência. Entende, pessoal? É por isso que eu questiono esse tipo de espiritualista, dos pastores que ficam falando de prosperidade, de que você só vai ser feliz. Isso é errado. É pensamento de pessoas que ainda não despertou. Está pregando outra coisa, está falando outra coisa. Entende? Não tem ainda verdadeiro despertar da consciência. Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, né, que e olhar a evolução tudo como um aprendizado para a evolução da sua própria consciência. Ele fala, né? E ele fala assim: e esse despertar vem através do autoconhecimento, que é uma ferramenta para nos lembrar que somos pura luz e fazemos parte de uma centelha divina, que podemos nos livrar do paradigma de certos e errados, e do bem e do mal. E por detrás de tudo isso existe o eu sou, que é a unidade da mais pura consciência, que é você
na sua essência. Então, pessoal, você tá vendo? Olha, isso é você tá vendo? E eu vou mostrar ainda na Bíblia também. Se prepare aí seu coração que eu vou mostrar isso na Bíblia. O que é que ele fala? Ele fala o quê? Ele fala aqui que o quê? Que esse despertar vem através do autoconhecimento. Então é uma coisa que você vai ter uma autoanálise, né? Que é uma ferramenta para nos lembrar. Então, o conhecimento que eu estou passando aqui dessas coisas é para lembrar você porque essas coisas está lá na sua consciência, está lá na sua alma. As coisas que eu tenho falado, foi por isso que a irmã disse assim, é porque eu sinto verdade no que você fala, irmão. Às vezes outro pregador não sinto verdade, porque ele não está falando do despertar da consciência. Não está falando coisa que existe lá dentro de você. Então tem que ressonar dentro de você essa verdade. Então é por isso que ele diz, esse autoconhecimento vem através de uma ferramenta para nos lembrar de que somos pura luz e fazemos parte, ele disse, a gente somos luz, né? E fazemos parte de uma centelha divina. O que é essa centelha divina, pessoal? Eu já falei aqui o que é centelha divina, né? Que é o nosso eu interior, que é o nosso Deus interior, que é a conexão com a nossa espiritualidade. Entendeu? É isso que é a conexão. Você tem que ter a conexão com essa centelha divina, com esse eu interior. Entendeu? Que ele diz assim, que é a centelha divina, né? Que podemos nos livrar quando você tem uma conexão com essa centelha divina, você vai se livrar o quê? Dos paradigmas de certo e errado, e do bem e do mal. Você vai ter consciência disso. E por detrás de tudo isto, por detrás de tudo isso, existe o eu sou, que é o quê? O eu sou é o Deus interior sendo, que é a unidade da mais pura consciência. Então lá tem uma unidade da mais pura consciência, que é você na sua essência. Então, essa conexão, verdadeiro despertar, é você levar essa conexão com a centelha divina, que é o eu superior, o Espírito Santo, que é, sabe, que é essa conexão com a espiritualidade, que vai fazer com que você tenha o quê? A percepção do que é errado, do que é bem, do que é certo, do que é errado, e do que é bem e do que é mal. Quando você se conecta, pronto, você vai ter essa consciência. Entende? E você vai ter a consciência com a unidade mais pura da sua consciência, que é o seu Deus interior, que é você na sua própria essência. Então, essa conexão se despertar é para que você seja realmente aquela sua essência divina aqui na Terra. E é difícil. Por quê? Temos inimigo aqui. Não vai deixar você chegar a essa conexão, essa unidade com esse eu sou. Que eu sou é o quê? É o Deus que está dentro de você, que você se conectar, você se tornar um com ele. Você tem aqui a unidade, que ele fala que é a unidade, aí você vai ter a pura essência divina. Você vai ser um Deus na terra, como Jesus foi um Deus aqui na terra. Entende? Então, é por isso que a Matrix não quer que você desperte, para você não chegar a essa unidade dessa consciência que está dentro de você, porque ele sabe que você pode se tornar um Deus pessoal. Você vai ser uma essência pura do verdadeiro Deus que está dentro de você. É a conexão. Porque Jesus, ele disse que era Deus também. Porque ele disse assim, eu estou conectado com o Pai. Eu estou conectado com a minha centelha divina.
eu e o Pai somos um, estamos só em uma unidade. Então, a gente é para fazer dessa despertar uma só unidade com o Pai, com a centelha divina, com o Espírito Santo, para que a gente se torne um Deus aqui. Entende o que é o verdadeiramente o despertar, pessoal? É isso, é essa baboseira que as pessoas ficam falando que você tem que ter tudo agora, você não, é essa conexão. E você vai passar tanto a experiência de ter e de não ter, como o apóstolo Paulo falou. Entendeu, pessoal? Aqui nessa terra. E sabendo que é difícil você, como é que se diz? Chegar a essa unidade que ele fala assim. Tudo isso existe. O eu sou, que é a unidade. Ele diz assim, e por detrás de tudo isso existe o eu sou, que é o Deus interior, né? Que é a unidade da mais pura consciência. Então, você tem que despertar para entrar nessa unidade pura da consciência, que é você na sua essência. Aí você vai ser você verdadeiramente. O ego não vai ter mais se você não vai ser mais dirigido pelo ego, pela máscara que você criou aqui nessa realidade. Você vai ser dirigido pelo Espírito Santo, pela centelha divina. Você vai ser dirigido por esse Deus interior seu. Entendeu agora, pessoal, o que é esse despertar? É por isso que eu tô falando aqui de despertar e as pessoas não sabem o que é isso. E as igrejas evangélicas não falam sobre isso. Entende? Não falam o que é esse despertar. Entende, pessoal? Agora o que é esse despertar? Aí é falar assim, como fazer para despertar sua consciência. Ele fala, né? Como fazer? Não tenha pressa. Ele fala, não tenha pressa. O processo é gradual e acontece conforme a nossa capacidade de diluir e entender a vontade por detrás de nossas máscaras e crenças limitantes. Com isso, passamos a conhecer a nossa própria essência, dons, talento, sendo verdadeiro com nós mesmos. Então, pessoal, ele fala o que é assim, conforme a capacidade de diluir, entender a verdade por detrás da nossa máscara. O que é a nossa máscara? É o ego que cria lá a máscara para a gente viver aqui, pessoal. A gente não vai se livrar do ego. A gente tem que tomar consciência de que a máscara é feita pelo ego, porque a gente tem que fazer uma máscara para viver aqui. Você viu que os irmãos aqui, eu preguei sobre o ego, que a gente tem que fazer a máscara para a gente, eu ser aqui como... um pastor é assim, Samuel. Você tem que ser assim como pastor. Então, eles querem que eu crie uma máscara aqui. E às vezes eu tenho que me comportar assim, porque senão eles não aceitam. Entende, pessoal? Entende agora? É o que ele está falando dessa máscara. E crenças limitantes. Então você vai ter que diluir essas máscaras e as crenças limitantes que a gente pegou, né? Tanto religiosa como crenças da nossa vida, né? Ele aí diz assim, com isso, passamos a conhecer nossas próprias essências, dons e talentos, sendo verdadeiro como nós mesmos, né? Ele fala assim, esse processo pode ser simples, mas devido à resistência do ego e da mente, em ficar na zona de conforto, o processo se torna mais lento. Por isso requer coragem para desconstruir e que sempre acreditamos e sempre com o desafio da vida. Por isso é preciso estar conscientemente para a solução dos problemas.
e não ficar lamentando e ficar se culpando. E é preciso que, nesse momento, você seja o pintor da sua vida, o pintor da sua própria vida, e pinte o quadro da sua vida. Sente paz e felicidade a cada instante para assim decidir como viver cada experiência. Então, pessoal, é isso que ele fala, que você tem que o quê? Esse processo pode ser simples, mas devido à resistência do ego, o ego, né? Você sabe a nossa máscara, e da mente. Então, a consciência sua vai olhar tanto o ego como a sua mente, né? E aí fica na zona de conforto. Você cria aquela máscara, você fica naquela zona de conforto. O processo se torna lento, mas você pode despertar, né? Ele fala, por isso quer coragem para desconstruir. E o que sempre acreditamos é sempre com o desafio da vida. Por isso, preciso estar consciente para a solução do problema e não ficar lamentando e se culpando. É preciso que nesse momento você seja o pintor da sua própria vida e pinte o quadro da sua vida. Sente paz, felicidade, né? Em cada instante para assim decidir como viver cada experiência. Então você vai ter que sentir, você vai ter que cada pintar com esse despertar. Se você despertou verdadeiramente, você vai o quê? Você vai pintar agora o quadro da sua vida mais colorido. Você vai ter amor, paz, felicidade, né? Entendendo cada momento do que acontece aqui nessa vida, entendeu? Não, como é que se diz? Como é que se diz? Não se importar com que as coisas que vai acontecer aqui. Porque o que acontecer aqui, pessoal, é experiência para sua consciência. Você está passando por uma experiência. Seja boa ou ruim, você está passando por uma experiência. Aquilo serve para sua consciência. Você tem que tirar da sua consciência. Aquilo não pode deixar afetar sua consciência para derrubar a sua fé de você continuar o processo até a casa do Pai. Você não pode parar essa caminhada. Entendeu, pessoal? E é isso que é o verdadeiro despertar. Você entendeu agora o que é esse despertar da consciência, esse verdadeiro? Aí eu faço a pergunta lá, né? Será que estamos despertados verdadeiramente? Será que estamos despertados verdadeiramente? É uma pergunta que eu questiono. Você viu que eu questionei aquela situação desses despertar que estão falando aí. Entende? Porque o verdadeiro despertar é o quê? É aquela conexão com o seu eu, a centelha, para que você tenha essa conexão, para que você seja um Deus aqui na Terra. E é difícil. Será que as pessoas estão vibrando nesse amor como Jesus Cristo? Não estão. Nenhum deles aí que estão falando de despertar aí. Mas eles vão colocar como você, porque eles estão colocando a máscara dele, vão se colocar na frente dele ali, que ele é que despertou, tem o conhecimento todo, tem não sei o quê. Eles vão se colocar nisso. É o quê? Eles estão criando uma máscara para ele. Porque vocês querem que o pastor, o espiritualista, vocês querem que eles sejam assim. E ele aí entra nessa máscara. Ele aí o quê? Ele está se enganando. Entende? Ele não está verdadeiramente buscando o despertar dele. Ele está se enganando. Só saiu de uma máscara, colocou outra. Você entende? Você entende? Olha, pessoal, eu aconselho você ver meu vídeo sobre o ego aí.
que eu falo sobre que a gente cria essa máscara, né? Eu tenho um vídeo aí que eu expliquei isso. Os irmãos que já tá acompanhando sabem disso. Então, você criou outra máscara. São outra máscara do despertar. Você verdadeiramente não está desperto. Você criou uma máscara de passar aquela. Venha, você agora. É isso que é o verdadeiro despertar. Aí o pastor também. Você passei aqui, ó. Você tem que ser próspero, o pastor pregando lá. Ele está criando uma máscara de como é um pastor. Aí é por isso que você já tem um referencial de como é um pastor, de como é um líder espiritual, de como você tem. Aí quando veio aqui dessa maneira assim, tão livre, dando risada, falando às vezes errado, às vezes sabe? Aí vocês se chocam. Ah, como é que ele é? Ele é um pastor, é um líder, como é que ele está falando isso? Vocês se escandalizam. Foi o que eu falei no outro vídeo lá sobre o ego, entendeu? E vocês cobram que eu tenha uma postura aqui como a postura dos pastores que você vê como eles são. Entende? Vocês cobram. Vocês mesmo cobram isso. Sabe? É normal. A gente tem que criar a máscara aqui. Aí é por isso que eu venho, tem que criar a máscara. Porque se eu for falar verdadeiramente aqui na real, vocês não aguentam. Vocês fogem. Entende? Aí tem que criar uma mascarazinha aqui para, né? Para entender isso, né? Aí a pergunta, será que estamos despertos verdadeiramente? Foi a pergunta, né? Aí o que a Bíblia fala sobre esse despertar, né, pessoal? A Bíblia fala sobre isso? Fala, pessoal. E eu não sei por que os evangélicos, às vezes eu estou falando aqui sobre despertar da consciência, ele se escandaliza. Ele diz, o que é que ele está falando? Ele não sabe isso. Mas a Bíblia está falando tudo despertar. Você vai ver aqui agora. Vamos ler aqui, Romanos 2, versículo 14 e 15. Vamos ler aqui. Os não-judeus não têm lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenha lei, ele mostra pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Versículo 15. A própria consciência dele mostra que isso é verdade. E o seu pensamento, que às vezes o acusa e às vezes defende, também mostra isso. Você entende aqui, pessoal? Você vê se está falando da consciência ou não está? Ó, ele fala assim, ó, os não-judeus. Por quê? Quem tinha lei eram os judeus, né? A gente, historicamente, quem deu a lei lá foi o judeu, não foi isso? Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, Romano, ele diz, os não-judeus não têm lei. Ele não tem lei. Então, onde está a lei dele? Ele diz assim, mas quando faz sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenha lei que foi dada lá para os israelitas, embora não tenha lei lá dada, ele mostra pela sua maneira de agir. Então, ele está agindo conforme até o judeu, né? Que tem a lei escrita no seu coração. Coração carne? Eu já expliquei aqui sobre isso, que a Bíblia não está falando de coração carne. Então, ele está falando aqui de coração carne? Não, é na sua alma. Então, irmão, é por isso que eu estou falando, eu não estou ensinando a vocês. Essas coisas já estão lá na sua alma. Já está lá. Entende? Então, eu só estou fazendo com que você se linke com a sua centelha divina, com a sua conexão com a sua espiritualidade. Porque ela vai fazer com que você observe essas coisas da lei naturalmente.
ela vai fazer com que você haja como o apóstolo Paulo está falando aqui, aqueles que não eram judeu, que era gentil. A gente é gentil, a gente não é judeu, né? Mas a lei vai ser escrita onde? Já está aqui no sua alma, está dentro da sua alma. Aí ele fala o que no 15? A própria consciência deles, consciência, porque, entende? A consciência vai fazer esse manejo da lei que está lá. Vai fazer o quê? A própria consciência dele mostra que isso é verdade. Então, sou eu que estou mostrando aqui a verdade, pessoal? Sou eu? É a sua própria consciência. Quando eu falo aqui dessas coisas, relembra a sua consciência. Aí você sente, nossa, isso verdadeiramente. Então, vocês próprios, eu já tenho aqui, quantos irmãos falou? Foram umas 7 ou 8 pessoas falaram que sentiu a verdade dentro dela. Foi elas próprias. Eu estou falando aqui que eu estou pregando verdade, eu não estou falando, só estou passando o conteúdo, só estou lendo aqui para vocês. Mas vocês mesmo que falaram que sentiram a verdade. Então é isso que ele está falando. A própria consciência deles mostra que isso é verdade e os seus pensamentos, que às vezes o acusa, então ele vai saber dirigir a própria vida dele. Não vai precisar ficar um pastor lá dizendo o que é certo, o que é errado. É o próprio pensamento dele vai, às vezes, acusar e, às vezes, vai defender ele também, mostrando o que é errado, o que é certo. Foi o que o espiritualista falou lá. Ó. Quando você tem a conexão, você vai saber o que é certo e o que é errado. E o bem e o mal. Entende agora, pessoal? Entende? Que fala da consciência aqui, a Bíblia? Como é que se diz? Despertar da consciência? Aí o que é que a Bíblia fala mais? É Romanos 13, versículo 11. E isto digo, conhecido em tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele fala o quê? E isto digo, conhecido o tempo, que já é a hora de despertar do sono. Então, como é que se diz? Ele diz que você tem que despertar do sono. E quantas pessoas, até em grupos religiosos, pessoal, estão dormindo aí? Por quê? Ela não ouve isso aqui dos pastores. Estão dormindo dentro da igreja. Aí ela vai dizer, eu estou há muito tempo dentro do grupo religioso. O problema é se você passou o tempo lá porque você quis, né? Mas não está desperto, entende? Como também alguns espiritualistas aí não estão despertos, né? Aí ele, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí o que é que a Bíblia fala também mais? Atos 24, 16. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, a importância dele, você viu o apóstolo Paulo fala, né? Era conservar o quê? A consciência dele limpa. Porque ele sabe que a salvação vai ser a salvação da consciência dele. Não é do corpo. Não é esse corpo. É a alma dele, a consciência vai ser salva. Entende por que Cristo está falando ali com a sua consciência? E eu já falei em um vídeo aqui. Cristo está pregando para a sua consciência. Entendeu? E você não está percebendo. Porque você está com o ego aqui, você está com a visão desse mundo, você pensa que é esse corpo, você pensa que
É nessa vida que Cristo está falando. Entende? Não entende a Bíblia. Então, muitos aí não estão entendendo qual é o real significado da Bíblia. A pregação para quem é para sua consciência. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Timóteo 1,5. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Pessoal, você vê, pessoal, olha o que é que ele fala depois. O apóstolo Paulo, né, para Timóteo. Ele diz assim: o objetivo da instrução, todas essa instrução que eu lhe passei, é o quê? É você ter um amor que procede da sua alma, né? Ele fala o coração puro, mas é a alma. Você tem uma alma pura. Então, todo o objetivo da Bíblia é para quê? Para que você tenha o quê? Toda a instrução da Bíblia que ele estava dando para Timóteo era para quê? Era para que você vibre no amor, né? Ter um amor puro, de uma alma pura, de uma boa consciência. Então você vai ter que ter uma consciência desperta, equilibrada. Isso é uma boa consciência. Você tá com a consciência, tá percebendo as coisas, como o espiritualista falou, né? E ele diz assim: e de uma fé sincera. Então você vai ter que ser sincero. Sincero com quem? Com você mesmo, que é a sua própria consciência. Você não vai ter que mentir para você mesmo. Entende? Porque quando você mente, porque você cria uma máscara, a máscara, o ego, esse é o engano. O ego cria uma máscara e você mente, né? Por exemplo, para outro irmão, ou então você está mentindo para sua consciência. Você não está sendo sincero para a sua consciência. É por isso que a sua consciência tem que ser boa. Tem que perceber isso. Não, por que eu vou fazer isso? Não, vou falar. Essa é a verdade e acabou. Eu estou assim, assim, assado. Entende, pessoal? Aí é o quê? Você não deixou aquela máscara, porque às vezes você apresentou uma máscara, às vezes que você é santinho, né? Santinho na igreja ou espiritualista, você é o melhor. Aí você mente. Aí o que é que acontece? Você não tem uma fé sincera. Você não está sendo sincero. Você está mentindo para você mesmo, para sua própria consciência. Aí você não tem uma boa consciência. Por quê? O desperto é o quê? É você perceber que não deixar que o ego faça isso, não. Para que eu vou mentir? Eu sou assim. É por isso que aqui, pessoal, meus vídeos aqui, ó, aqui demonstra como a minha casa é, você vê a bagunça que é, minha mãe, minhas irmãs falando aí, discutindo, eu tô aqui gravando vídeo, não respeita nada, fica dando grito aí. Você vai ver como é minha família. Minha família não é a perfeita. Entende? Agora, para que eu venho disfarçar, mentir para vocês, não mostrar isso, mostrar aqui uma maquiagem, aí eu maquei o meu rosto, mostrar uma coisa que eu não sou. Para que fazer isso? Eu estou mentindo para quem? Para vocês? Estou mentindo para minha própria consciência. Para que a pessoa vai fazer isso, pessoal? Então, uma fé sincera é isso, é você ser sincero com a sua própria consciência. É por isso que ele disse lá: eu procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Então, conservar a consciência limpa é o quê? É você ter essa fé sincera, pessoal. É não criar essa máscara, não deixar que o ego, a máscara, tome conta de você. Você comece a mentir, falar coisa que você não é, demonstrar uma coisa que você não é. Não faça isso, pessoal. Você está se afundando na sua própria consciência, pessoal. Não faça isso.
Seja sincero. Você tem uma fé sincera, então, é o quê? É você ter uma consciência limpa, você, não, minha vida é isso. Agora eu preciso melhorar, preciso. E aí, todo mundo tá tentando melhorar? Essa é como é que se diz? A nossa caminhada, temos altos e baixos aqui nessa dimensão, nesse mundo. Então, você não precisa fazer máscara, pessoal. É por isso que aqui, os meus vídeos aqui, é direto. Aparece a confusão aí da minha família aí, que é a minha irmã, minha filha, minha mãe falando aí, né? Aqui a minha casa simples, você tá vendo? Não tenho como esconder isso. Tem que ser sincero, porque é isso que eu estou passando agora, sabe? A experiência da minha consciência, e isso é uma experiência também. Eu tenho que entender isso. Entende, pessoal? É quando você está assim, a sua consciência não está se deixando levar pelo o ego, que o ego ele cria máscara. Entende, pessoal? Entende agora? Então, o que é que a Bíblia fala mais aqui? A Bíblia fala lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler aqui, né? Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que temos conduzido no mundo, especialmente o nosso relacionamento de vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Olha aqui, pessoal, foi tudo que eu falei agora. Foi tudo que eu falei agora para você, mas está em outras palavras. Olha o que ele fala, ó. Este é o nosso orgulho. É o que a gente tem que se orgulhar, né? De a nossa consciência dar testemunho que temos conduzido no mundo. Então, é a própria consciência que vai dar testemunho de você. É por isso que o apóstolo Paulo fala, eu luto, eu conservo para ter uma consciência limpa diante de Deus, diante dos homens, porque ele sabe que é a própria consciência, porque é a consciência que Cristo veio salvar. É essa consciência que não pode estar contaminada. Entende agora, pessoal? Graças a Deus. Aqui nos meus vídeos você vai ver que tem a direção da espiritualidade. Entende? A gente não vai ficar enganado. Então ele fala assim: a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, especialmente os nossos relacionamentos de vocês, que é o quê? Com santidade, né? E sinceridade. Então você vai ter que ter uma santidade e uma sinceridade. Sinceridade com quem? Com você mesmo, com a sua consciência, proveniente de Deus, né? Que vai vir da consciência, mas de acordo, não de acordo com a sabedoria do mundo. Não por quê? Com a máscara que o ego fez, não com essas coisas, essa sabedoria que é a máscara. Você, às vezes, é um doutor, é um que aí na faculdade, fez uma faculdade, ali criaram uma máscara para vocês. Eu até conto aqui no meu vídeo do ego, que quando eu me formei lá, aí veio alguns amigos meus lá da faculdade e disse, agora você sabe, né, Samuel, como um psicólogo deve se comportar, né, Samuel? Você sabe, né? É assim como o Freud, né? Entende, pessoal? Aqueles todos meus amigos, eles pegaram aquela máscara. Né? Pegou a máscara da psicologia. Entende? Quem fez aquilo? Foi o ego dele, não a consciência. Por quê? Porque ele tem que criar máscara para passar lá para os clientes dele, que ele como é que se agora eu sou um psicólogo tal. Foi por isso que eu contei aqui também, nesse vídeo aí do ego, eu contei também que a psicanalista e psicóloga, minha amiga lá, ela atendia uma pessoa que fazia atendimento semanalmente com a pessoa, né?
Aí, mas depois chegou o carnaval, a psicóloga, a psicanalista, estava no carnaval, bebendo, falando alto, se divertindo lá com os outros amigos. E a paciente dela viu aquilo, viu a psicóloga. Por quê? Ela via a psicóloga toda sincera lá, né? No divã, lá no consultório, via toda séria. Não, por favor, toda calma. E ela, quando viu aquela imagem da psicóloga, da psicanalista dela, ela se chocou. A psicóloga estava contando isso lá pra gente. Entende, pessoal? Porque ela não entende que aquilo foi a psicóloga lá, a psicanalista, teve que criar aquela máscara para atender ela. E aí, quando ela viu no carnaval, bebendo lá, fumando, né? Dando gargalhada, dançando até o chão, né? Eu conto isso aí no vídeo lá do Ego. Entende? Então aquilo chocou ela. Vá lá, assista o vídeo, você vai ver eu contando essa, essa história, né? Aí ele fala, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? A Bíblia fala mais aqui. Efésios 5,14. Vamos até o 21, né? Ele diz, pelo que se diz, desperta, tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entende, pessoal? Olha o que ele fala aqui, o apóstolo Paulo. Ele está falando o quê? Para você despertar o quê? A sua consciência. Agora eu pergunto, eu vou colocar lá o que é o despertar da consciência. Aí vai ter algum evangélico, algum cristão aí que vai falar, não, isso não tem na Bíblia. Como é que não tem na Bíblia, pessoal? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Porque diz, desperta. Despertar o quê? Tu que dorme. Quem é que está dormindo? Qual é a verdadeira pessoa? Por isso que eu falo que você não é o corpo. Qual é a verdadeira pessoa que está dormindo? É a sua consciência. Então ele está mandando despertar a consciência. Desperta tu que dorme e levanta-te dentre os mortos. Por quê? A sua consciência está morta. Está dormindo. Né? E Cristo te esclarecerá, resplandecerá, a luz vai brilhar em você. Entende? Quando você despertar, a luz vai brilhar em você. Você vai ter energia, a luz vai brilhar claramente. Cristo vai brilhar em você. Então, a consciência crística, a consciência que estava em Cristo, vai estar em você, brilhando também. E aí o que é que ele fala? Portanto, vede, viver prudentemente, como andais. Vede, como ele fala o quê? Portanto, vede prudentemente como andais. Você tem que reparar como é que você está andando. Mas se você vai reparar como é que você está andando se você despertar. Se você estiver dormindo, você vai estar agindo junto com o ego. Você não vai ver. Então é por isso que ele disse, portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios. Nécio é o quê? Louco, né? Não como os loucos aí. Estão andando segundo o ego dele. O ego já passou do teto, entende? Não como os nécios, mas como sábio. Andar equilibrado, observando as coisas, não deixando nada que essas coisas lhe afetem, porque você sabe que é passageiro. Aqui é só uma experiência. Entende a sua consciência e você sabendo que você é a consciência. Você não, eu sou a consciência. Eu não sou esse corpo aqui. Isso aqui é passageiro. Entende? Então ele está mandando você andar assim, remindo o tempo. Então, sabendo que o tempo vai se findando.
porquanto os dias são maus. Então, os dias são maus, pessoal. É mau ou não é os dias aí que estão passando aí, a gente está passando? Você só ouvindo dizer que vai explodir o mundo, guerra, só ouvindo isso, essas coisas. E a maldade aí aumentando as coisas aí.